pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol, consultora educacional aqui na Nexus Intercâmbio. E eu sou o Will, tudo bem? E hoje nós vamos abordar aqui no vídeo práticas de trabalho em British Columbia, né? E a gente vai falar um pouquinho também sobre a situação de estudantes internacionais trabalhando aqui. Carol, eu acho que é importante ressaltar que aqui não existe carteira de trabalho, né? Aqui no Canadá não existe carteira de trabalho, mas existe o SIN Number, que é o documento obrigatório para você trabalhar legalmente aqui, né? Exato. Então não é necessário só que você tenha um visto de trabalho ou uma permissão de trabalho através de um visto de estudos. Você precisa ter esse SIN Number, né? Que é o Social Insurance Number. Esse é um número, né? Basicamente um número como se fosse o nosso CPF. Então, se você tem uma permissão de trabalho, né? Se você tem o direito de trabalhar aqui, para que você esteja apto a procurar um trabalho e a ser contratado, etc., é obrigatório que você tenha esse número. Então você precisa ir depois que você chegou aqui no Canadá, você só vai no Services Canada, que é um órgão aqui do governo, e faz esse documento, né? É bem simples, rápido, não custa nada, é só um número que você precisa ter mesmo. Exatamente. Inclusive a gente tem até um vídeo mais explicativo sobre o SIN Number, né? Que vocês podem acessar ele aqui em cima nos cards. Então agora sobre salário, né, Carol? Qual que é o salário mínimo? É uma das coisas que o pessoal geralmente se preocupa, né? Por ser estudante internacional, né? E não ser um canadense ou um residente permanente, o pessoal acha que às vezes não é obrigado a receber o salário mínimo, por exemplo, e que o empregador tem o direito de pagar o quanto ele quer. Não é bem assim que funciona, tá, pessoal? Aqui tem um salário mínimo e esse salário mínimo vale tanto para o estudante internacional que tem a permissão de trabalho quanto para o canadense, por exemplo. Né? Hoje o salário mínimo é de R$10,85 aqui em British Columbia, mas esse mês mesmo de setembro de 2017 a gente vai ter um reajuste para R$11,35, né? E a previsão do governo é para que o salário mínimo aumente para $15 por hora. Vale ressaltar aqui, Carol, que tipo, R$10,85 é o salário por hora. Exato. Né? Porque aqui é bem comum no Canadá os trabalhadores receberem por hora, né? E também o salário canadense, né? O salário mínimo aqui no Canadá, ele tá entre um dos melhores no mundo na questão de poder aquisitivo. Exato. Né? Então isso faz que mesmo que a pessoa receba um salário mínimo, ela acaba conseguindo ter uma vida confortável aqui, né? O que é impossível em diversos países você conseguir as coisas básicas para viver com um salário mínimo, né? Aqui é possível. Sim. Outra coisa que é comum nas práticas trabalhistas aqui no Canadá é a questão do contrato de trabalho, né? Embora nem toda posição você realmente vai ter um contrato de trabalho, né? Às vezes vai ser um contrato de trabalho verbal. Exato. O que não deixa de ser um contrato também. Mas isso aqui vale, né? E é bem comum. Sim. E com relação ao aviso prévio, não tem uma data estipulada em lei, né, que você precisa avisar o empregador, mas nas práticas você avisa o empregador com 2 semanas de antecedência, ao contrário do Brasil, por exemplo, que é um mês em média. Exato. Isso também varia de acordo com o teu contrato, né? Se for uma posição muito importante, algo assim. Tudo isso vai estar descrito. Provavelmente vai estar descrito no contrato, mas caso não tenha essa descrição, né? O que mais comum de acontecer é isso mesmo, 2 semanas, né? E isso funciona mutuamente. Né? Então agora com relação à jornada de trabalho, né? Quantas horas você vai trabalhar aí por semana? No caso dos estudantes internacionais, eles são autorizados pelo governo a trabalhar até 20 horas por semana, o que seria uma posição part-time. Isso mesmo. E o estudante internacional acaba não trabalhando full-time, principalmente no período de estudos, né? Mas se você fez um college, por exemplo, e aplicou, vamos supor, para o PGWP, né? Caso tenha sido um college público ou um college privado, né? Que te deu o direito de aplicar para o PGWP, você vai ter um visto de trabalho aberto. Né? Nesse visto de trabalho aberto, você não tem um limite de horas, mas aí vem a questão de que você vai ser chamado de empregador full-time, né? E aí, geralmente, são 40 horas por semana. Mas isso não quer dizer que você vai trabalhar exatamente 40 horas, que você não pode trabalhar mais do que isso. Você pode, mas o comum seriam 40 horas, né? As famosas 8 horas por dia, 2 dias de folga por semana. Exatamente. E falando também um pouquinho de férias, né? O pessoal gosta bastante, né? E férias, como funciona? Não dá pra esquecer. Né? Não dá pra esquecer. No Brasil, a gente tem uma vantagem bem legal com férias, né? São 30 dias.
Sim. Aqui, infelizmente, não funciona dessa forma, né? Se você é um empregador full-time, você tem direito a 2 semanas após 1 ano de trabalho, e se você é um empregador part-time, você tem direito apenas a 1 semana. Sim, mas aqui é bem flexível essa questão das férias, né, Carol? Por exemplo, se você é um trabalhador full-time, as suas férias depois de 1 ano você tem direito a 15 dias de férias, mas você pode negociar isso com o empregador. Sim, né? Você pode tirar ela 2 vezes no ano, dividir esse tempo 2 vezes, ou às vezes você precisa até de um tempo a mais, isso é concedido, mas aí você não recebe, né? Tudo pode ser negociado com o empregador. Sim, isso vale muito aqui, essa questão da negociação, da conversa, né, do acordo entre o empregador e o empregado. Isso vale bastante aqui, tanto que também tem pessoas que, ao invés de pegar as 2 semanas seguidas, né, separam uma semana no começo do ano, outra semana no final, ou juntam os dias com os feriados, etc. Tudo vai mesmo de uma boa conversa. Exatamente. E agora falando um pouquinho dos benefícios, né, que também são bem importantes nessa questão de trabalho. Falando um pouquinho sobre o seguro-saúde, né? A pessoa aqui em British Columbia, ela já tem que ter o MSP, né? Que é o seguro-saúde da província, oficial da província. Mas alguns empregadores, eles têm alguns benefícios de seguro-saúde estendidos, né? Como, por exemplo, odontológico. É isso mesmo, não é obrigatório a empresa oferecer esse seguro estendido para o funcionário, mas algumas empresas oferecem. E aí o que seria esse seguro estendido? Né? A gente tem um vídeo falando sobre o MSP, né, que é o seguro daqui, você também pode assistir. E o seguro estendido seria aquilo que as coisas que o MSP não cobre. Né? Por exemplo, dentista, oftalmo, né? Essas coisas adicionais, digamos assim. Né? E outros benefícios, como por exemplo alimentação e transporte, é raríssimo você encontrar em contratos de trabalho, seja verbal, seja escrito, né? Esse tipo de benefício é bem raro por aqui. No Brasil isso não é nem considerado um benefício adicional, né? Algo obrigatório, digamos assim. Por parte do empregador. Exato, aqui não tem essa obrigatoriedade, é bem difícil mesmo de encontrar. Mas, por exemplo, para alimentação, uma coisa que é bem comum aqui para as pessoas que trabalham em um restaurante, por exemplo, o restaurante oferecer uma refeição por dia. Né? Não é obrigatório, novamente lembrando, mas é bem comum disso acontecer. E alguns outros benefícios que são bem comuns de serem encontrados no Brasil, né? Como por exemplo o famoso 13º salário e outras regalias, aqui não existem. Né? Esses tipos de benefícios não existem aqui. Porém, os empregadores canadenses, eles são muito flexíveis, ainda mais com estudantes internacionais, né, para entender essa questão do schedule, eles são bem flexíveis com a sua escala semanal. Se você precisa ir para o seu país de origem aí por 1 semana para visitar os parentes, eles são bem flexíveis, eles entendem. E também vale ressaltar que os contratos de trabalho aqui no Canadá, eles são mais importantes do que a lei, muitas vezes. Muitas vezes. Né, vale mais aquilo que você acordou, né, com essa questão de férias, hora extra, os benefícios, etc. Vale mais o que você acordou mesmo com o seu empregador do que algumas regras da lei. Exatamente. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham gostado do tema. Se ficou alguma dúvida ou se vocês têm alguma sugestão para novos vídeos, deixe sua mensagem aqui embaixo ou também fiquem à vontade para nos enviar um e-mail no info@nexusintercambio.com, que estaremos super à disposição para ajudar vocês. Isso mesmo. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos, nós temos vídeos toda semana, e deixem um like se vocês gostaram, tá bom? Tchau, pessoal! Tchau, pessoal. Até a próxima!